Olá, olá. Olá, boa noite, meu camarada. Quanto tempo? Boa noite, irmão. Faz um tempinho, né? Faz muito tempo. Era pra gente ter já feito mais umas 10 lives. Me desculpem, a gente fala muito de saúde, eu cuido muito da saúde dos outros, mas eu não vacilei com a minha, não, mas, enfim, Ah, é, da pega, vida. né, cara? A saúde nossa, ela é altos e baixos. A gente vai cuidando com alimentação, com exercício, mas ainda assim a gente é impactado, né? Nós temos flutuações. Eu acho, eu tive num ambiente maravilhoso, muito lindo, né? A gente conversou sobre isso, eu vou até comentar isso na live com a doutora Maitê. E o ambiente, mesmo lindo, belíssimo e tal, eu senti uma, eu senti um peso, A peso pegada, energético, né? que me foi bem desfavorável, assim, eu senti, Uhum. a energia baixou forte e da primeira visita para a segunda, na segunda eu me acabei de vez, chegando lá novamente, 2 dias depois, eu piorei, e só lá que eu piorei, Olha dois só. dias, né, da primeira visita eu não piorei. Então, é um ambiente que vai ficar na memória, porque ele é lindo, mas por agora eu não pretendo retornar, não. Não, mas a aula passada a gente até. Perdão, Não, fica à vontade. Eu que peço desculpa. na live com a doutora eu vou comentar até sobre isso, porque tem uma relação predatória próximo ao local, né? É porque é uma Serra da Moeda linda, e a outra metade da Serra da Moeda ela foi devastada pela mineração. Uhum. E eu acho que isso influencia de alguma forma. Eu perguntei para ti, você confirmou que sim, mas eu vou comentar isso com ela, porque ela é expert em Feng Shui, né? Espaços, em ambiente e tal. Vai ser Então, interessante. o Feng Shui, ele considera todas as energias, né? Porque tem o vento, o calor, ou seja, o fogo, a terra, a água. Então, para cada ambiente, você tem que ter essa circulação acontecendo. Então, por exemplo, eles falam que colocar geladeira perto de fogão não dá certo, porque é fogo do lado da água, É, né? Não relaciona muito. Você tem que ter uma certa distância entre eles. Então, verdade. tudo isso tem que ver. Aí, mas não precisa ir muito longe. Você pode ir para um lugar afastado ou um local novo. Mas veja a diferença de quando você entra numa casa, por exemplo, que está muito tempo sem limpar, sem cuidar. A hora que você limpa, o ambiente transforma. Então, realmente, Verdade. somos impactados pelo ambiente constantemente. E uma coisa muito curiosa sobre isso, tem muita gente que fala para você se blindar, para não deixar o ambiente externo te interferir e tudo mais. Se eu não me engano, esse comentário que eu vou fazer é do Sriham. Ele fala que assim, você pode se blindar, é claro, mas você não vai trocar. Então, com o tempo, você aprende a receber esse impacto negativo e deixa passar. Ele não vai mais te fazer mal, porque você já está numa elevação, né, numa vibração de amor, onde isso que entra fica É, sereno. Então é é, muito curioso isso que eu comento, né, sempre com os meus alunos, você vai começar a atender, você vai se sentir esgotado, porque você vai trocar energia com a pessoa e tudo mais. E tem muita gente que dá risada, né? Porque apesar de estar trabalhando com o sutil e material, não acredita em nada disso. Até que uma vez, num lar de acolhimento, né, numa casa de acolhimento, a menina colocou a agulha no vozinho. Cara, ela foi para trás, quase desmaiou. Eu segurei ela, falei, e aí? Ela, cara, eu não sei, eu coloquei a agulha, eu me senti mal, eu me senti mal. Falei, então, lembra quando eu falava pra você? Ela olhou assim, estatelou e falou, é verdade, né? Porque a gente troca, tocar no outro é troca, né? Não precisa nem tocar, só a proximidade, você sabe, né? Nós temos o nosso corpo não se limita ao físico, né? Ele vai além, a gente pode expandir ou tê-lo mais expandido ou menos expandido.
mas você está passando perto da árvore, o seu corpo está misturando com o da árvore, as pessoas ao redor. Então, quem é muito sensível, por exemplo, vai em locais com muita gente, começa a passar mal. Pessoas que têm mediunidade, né? Também. Bacana. Well, vamos lá. Vamos pro que importa. O que importa não, né? Tudo importa. Mas vamos pro foco. Foco. Já está importando. Então, seguindo a nossa série, né? Já começamos praticamente. E hoje eu vou começar falando um pouquinho. Eu ia falar sobre os pranas. Eu ia dar uma breve introdução sobre os pranas do corpo, né? Mas é necessário introduções, sabe? Falar sobre prana é um assunto um pouco elevado. Então, eu vou ficar intelectualizando, é um conteúdo denso. Então, vai ficar que nem eu na primeira aula. Então há que se contextualizar um pouco mais, né? Eu pretendo em breve começar já semana que vem começar leituras, estudos sobre Patanjali, o estudo de Patanjali, que não é só Patanjali que fez, né? O Padashamrita também tem muito conteúdo, né, parecido, a Bhagavad Gita, então nem se fala, para poder a gente falar desses outros assuntos. Mas como a gente está falando emoções e mente, eu vou falar rapidamente, assim, brevemente, sobre as quatro fases de percepção da mente, tá? Que são divididas em quatro. Essas fases, que são Vijnana, Sanya, Vedana e Sankara. Vijnana é a consciência dos sentidos, ter noção dos nossos sentidos, beleza? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Ter a noção que a noção da percepção de cada um deles, no trabalho de cada um deles com a percepção. Isso é Vijnana. Sanya é a parte da mente, a segunda parte, que avalia e reconhece, né? Por exemplo, você está ouvindo uma música. Primeiro Vijnana. Opa. A audição captou a música, né? Sanya é como a mente vai avaliar e reconhecer se é uma música assim, se é uma música assada. Vamos dar exemplo. Se é uma música harmoniosa ou se é barulho, se é funk, por exemplo. Aí, isso é a segunda fase. A terceira fase é Vedana, que é a realização, é a parte da mente onde você vai realizar a sensação da segunda parte, que foi quando você avaliou e reconheceu que é uma música, um tipo de música. Vedana vai ser a terceira parte, que vai onde você vai realizar o efeito daquela música em você, correto? Se for uma música agradável, vai causar um feeling bacana. Se for, no meu caso, né, do exemplo, se for um funk, não vai me agradar, pode até me irritar, né, dependendo do que a pessoa vai cantar. Aí depois disso vem a quarta fase. Eu estou usando uma música como exemplo. Audição, sentido da audição. Podemos usar outros, vocês podem imaginar outros exemplos, tá? Depois vem a quarta fase de reconhecimento da mente, que é Sankara. Sankara é a reação. Como eu vou reagir a isso? Um outro exemplo, uma frase, né? Vijnana. Então vai ser a voz mais a audição. Opa, Vijnana. Então
voz e audição captaram a frase. Pode ser o 3, então, visão, audição e a fala. Captou uma frase, aí a segunda fase, Sânia, uma frase num tom não muito bacana, alto, ríspido, e Vedana, realizei que foi assim, não me agradou, me ofendeu. A quarta parte ela é muito importante. Cada uma das partes, elas são interdependentes, obviamente, mas cada uma dessas partes são muito importantes, só que a quarta, ela é determinante. Porque Sankara, quarta parte, ela é a reação ao estímulo. O primeiro estímulo que ele é, como eu estou dizendo, ele é escalonado. E a quarta parte é a reação. Então, como eu vou reagir a essa frase? Como eu vou reagir? Como os meus sentidos captaram? Como eu vou reagir, né, ao que os meus sentidos captaram? Eu posso ficar puto, retrucar, devolver o xingamento, a ofensa, enfim, me defender, né? Então, assim, é um escalonamento, um escalonamento das sensações captadas pelos indrias, sentidos, que deve ser escalonado, ele deve ter um espaço entre um e outro, tá? Porque o animal não racional, não vamos dizer, mas assim, um animal, um quadrúpede, a motivação da vida dele, os motivos principais da vida dele é procriar e se defender. Então, se ele ouve algo que para ele é desconhecido, ele vai se assustar e reagir. Pum, foge, ou então, pum, morde, ataca, né? Nós, seres humanos, os animais não passam por essas 4 fases. Os humanos, eles passam necessariamente por essa fase. Só que muitos estão reagindo como animais. E é comum, às vezes, fase da vida, a gente reage igual animal mesmo, porque a gente está sempre se expondo a estímulos deletérios que exaurem nossa energia o tempo todo, tá? E essa quarta fase, ela pode deixar a sua impressão. Daí a importância de, desde a primeira para a segunda, dar um tempo, da segunda para a terceira, outro tempo. Isso é o que a gente aprende quando a gente é monge, no tempo e tal. É necessário você escalonar os seus aprendizados, bem como as suas sensações, né? As suas reações às sensações. Você tem que perceber, pô, tem que deixar, é como uma música. Experimentar. A pessoa falou uma coisa, calma, pô, pensa, até reagir e tal. Por quê? Na quarta fase, o mestre Goenka, ele dá um exemplo bem bacana. Como que você quer que essa reação ela fique em você? A impressão, né? De uma linha desenhada numa água, né? É difícil até de imaginar. Desenha uma linha na água, acabou. Uma linha desenhada na areia da praia, um tempo assim bem rápido, a linha se desfaz. Ou uma linha esculpida na pedra. Entende? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, em cada fase, uma reflexão antes da reação, antes da percepção, né? A segunda envolve memória, né? A terceira, então a segunda envolve memória, tem que cuidar, né? Então o sábio se cala e tenta digerir antes de... E o processo é esse, né? A gente come, digere, absorve e depois elimina. Então, da mesma forma, a gente deve trabalhar assim com as coisas dos sentidos. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando sobre emoções e saúde, né? Vamos dar exemplo de doenças logo, né? O professor vai falar. E na próxima live também. Porque isso é muito importante,
ter entendimento disso, é até uma dica de como lidar no dia a dia com as impressões, tá, gente? Seja com barulho, com toque, com frases, em todas as nossas relações. Porque isso vai determinar a qualidade da nossa lida com as pessoas e obviamente, nossa saúde, que é o assunto. Porque as nossas memórias, padrões de pensamentos, vrittes, né, como os pensamentos se desenrolam, os pensamentos, como tudo na vida, é carregado de algo, né? A gente está falando, não pode esquecer karma, então os nossos pensamentos, eles também são carregados de impressões. É o que a gente chama dos kleshas, né, das vrittes, né, claro, só que esses pensamentos, eles podem estar maculados, podem estar contaminados, envenenados, né? Seria como se Medo, fosse uma memória. exatamente. Medo, raiva, estou falando de coisas que você não entende. Por que que em determinado momento você teve medo, um pessimismo, né? Mesmo pessoas que não são pessimistas, elas podem ter momentos de medo, né? Então, esses são kleshas, são misérias, né? Os pensamentos são carregados de misérias. Né, quando eu fizer o estudo da filosofia do yoga, né, com leitura do Patanjali Bhagavad Gita, eu vou aprofundar nisso, sobre os kleshas, né, que são 5 kleshas. Essas coisas são importantes, desde o primeiro que eu estou falando, as 4 fases, né, o escalonamento da percepção da mente, bem como os kleshas. Porque essas misérias que a gente carrega, também chamado de samskaras, impressões de ações pregressas nossas, até de vidas pregressas, elas maculam as nossas ações posteriores. Então, por isso que quando a gente está num caminho de prática, de cuidado da consciência, meditação, espiritualidade, religiosidade, o que seja, a gente tem que escolher bem. Primeiro, ter nossas prioridades, mas escolher bem caminhos, né? Porque às vezes se a gente priorizar somente desfrute, o uso dos sentidos para desfrutar de forma egoísta só para nós, de modo que seja deletério para a saúde, vai ser também deletério para suas práticas vibracionais, espirituais, religiosas, vai atrapalhar nisso. Consequentemente, inevitavelmente, inexoravelmente, vai contaminar suas práticas e vai te causar doenças. Porque a origem de toda doença, ela começa quando a gente se desconecta de Deus. É possível que mesmo que você tenha uma vida difícil, uma pessoa que tem uma vida, um policial, que a vida dele, um policial caveira, que a vida dele é matar malfeitores. E por mais que ele seja religioso, ele está numa prática que é bem deletéria para o caminho com que ele está, né? Esse eu estou dando um exemplo extremo. E isso pode macular o caminho, né? Causando doenças, né? Esses são os efeitos até menos ruins. Os efeitos piores seriam o que o desvirtua da prioridade dele, que é o yoga, que é uma conexão com a restauração da divindade dele, a conexão com a divindade dele. Então, façam uso dessa técnica, desses 4 passos, Vijnana, Sanya, Vedana e Sankara, e de modo a pensarem bem, filtrarem bem qual a impressão que a gente quer deixar. Da linha na água, na areia ou esculpida na pedra, né? E que as nossas escolhas sempre são carregadas de renúncias, né? Cada escolha tem um preço
E cada escolha tem sua carga, o seu preço a pagar. Se você está num caminho e escolhe, se está num caminho de plantar tangerina, mas fica fincando só bambu no chão, você não vai colher tangerina. Tem que ficar atento a isso. Desejar que o cabo de bambu dê tangerina é lindo, mas ele não vai dar, ele não vai semear tangerina. Então a gente tem que cuidar com isso. Tá? Então, então, assim, por isso que eu estou dando essa parte da mente, essas 4 fases, esse escalonamento, porque ele é muito importante. Ele é o primeiro filtro. Sem ele, qualquer outra filosofia fica inútil que a gente tentar aplicar. Essa é a primeira prática, é a primeira teoria que a gente tem que honrar com a prática, na prática, porque é o primeiro filtro. Então, tá? Aí entra a grande diferença, né, entre o conhecimento e a sabedoria. Você ter um conhecimento e ir lá sentar e estudar, nossa, você pode ser o mais versado em todas as medicinas, escrituras, e falar, não, eu sei, eu já sei. E na hora da ação a pessoa não age de modo condizente, né? Ela fala que ela é religioso, piedoso, e aí tá descendo o pau no vizinho, porque o vizinho faz isso, o vizinho faz aquilo. Ah, peraí, mas você... Então, ter essa relação de observar os atos, os próprios atos, é que vai fazer com que você vá transformando, né? E como você disse, é um passo depois do outro, depois do outro. Nossa, ó, ano passado eu ficava totalmente irritado com meu vizinho que ouvia som. Mas já tá melhor, porque no ano retrasado eu quis brigar com ele. Eu saí na rua e quis brigar com ele, saí na mão, pancadaria. Aí esse ano, tem hora que eu já nem me importo. Ou seja, gradativamente eu posso ir alterando isso desde que eu olhe a minha ação e falo, não, peraí, não é assim que eu quero. Não é assim que eu pretendo agir. Agora, se eu acho que o negócio se resolve, o meu desconforto se resolve em desconfortar o outro, aí vai ficar difícil eu mudar a minha forma, né? Então, por favor. Essa reação rápida, visceral, animal, ela vai atrapalhar o funcionamento dos órgãos a nível energético, não é verdade, professor? Com certeza. Porque os órgãos também precisam de tempo para processar as coisas. Então, quando a gente atropela essas fases mentais, a gente não está ajudando os órgãos a separar o que é de cada um. Você pode falar um pouco disso, por favor? Posso, claro. Era até para eu ter trazido um trechinho do Imperador Amarelo. Eu não vou buscar ele agora, mas também não vou trazer. O que importa é o seguinte. Ele fala que se você fica com medo, o Ti afunda. Então o Ti, ele é aspecto Yang, ele tende a ir para fora, para cima e não ir para baixo. Uhum. Então, por exemplo, pega o povo que vai fazer palestra ou dar uma aula ou não sei o quê. Ai, preciso ir no banheiro, precisa com urgência ir no banheiro, não consegue segurar, porque ele começa a ficar com medo. Não é nervoso, é medo. É medo do que vai acontecer. A gente chama de nervoso, mas no fim ele... Seria o cagar de medo? Literalmente. E não só, porque o rim, ele detém os 2 orifícios inferiores. Então a pessoa que está com muito medo, ela perde ou ela dissipa o Ti principalmente do rim. E aí realmente ela pode ter eventos de eliminação de excreção indevido. Ela não consegue segurar, dá o piriri. A pessoa antes de palestrar ela tem que correr para o banheiro porque dá piriri. Por mais que ela faça isso 10 anos, se ela ainda tem medo no fazer isso, ela dá esse treco. Se a pessoa fica, por exemplo, muito alegre, você já percebeu que quando você ri demais, você relaxa? Chega uma hora que você nem sente o coisa, porque o Ti relaxa, a alegria faz com que o Ti expanda, e aí ele começa a ir para fora, ir para cima, e não sei o quê. Cara, fica tudo mole. Então, assim, isso em um momento, em um evento, legal, tranquilo. Agora, imagina isso acontecendo constantemente. Você, por exemplo, raivoso. A raiva faz com que o Ti acenda. Só que junto com isso ele leva o sangue.
Aí você vê aquela pessoa que é toda vermelha, parece um tomate, né? E grita, fala alto e tudo mais. Isso chega um tempo, desenvolve aneurisma, desenvolve AVC. Uma pessoa que está com estagnação de ti, libido baixa, uma pessoa que não era assim, libido baixa, desânimo, cãibras, desânimo para malhar, desânimo para namorar. Essa pessoa, ela deve, me parece que ela deve, a gente deve fazer algo para elevar o ti. Sentir raiva seria algo, o que poderia fazer assim? Fazer essa pessoa ficar com raiva ou o quê? O que seria? Então, a raiva, se ela for comedida, se ela for por um evento, ela pode até acalmar essa situação. Então, é possível que o próprio corpo desenvolva essa forma de se cuidar. Mas seria muito mais interessante alimentar, mudar a alimentação, mudar as práticas. Por exemplo, é falado que se a gente caminha demais, a gente esgota o rim. E o rim detém essa essência da libido, porque é lá que está o armazenamento que a gente vai passar a essência para a próxima geração. Então, se a gente faz muita caminhada, e aí não só andar fisicamente, eu diria que também ficar viajando demais, indo muito, levando esse Shen para muito longe, ou seja, eu moro aqui no Brasil, mas eu tenho que morar no exterior, porque aqui não é país, eu começo a me jogar para lá. Aí você está falando a nível psíquico, né? Psíquico. Então, mas olha que coisa interessante. Teve um atleta de elite, que ele teve que fazer uma cirurgia antes da competição, acho que foi 6 meses antes da competição, e ele não teve tempo para treinar, ele teve tempo para se recuperar. O cara manteve o tempo dele, depois de 6 meses parado. Foram perguntar para ele, como é que você fez isso se você não treinou? Ele falou, não, todo dia eu treinava. Todo dia eu fazia o percurso na minha mente. Portanto, todo dia ele fazia o treino dele. É muito curioso isso. Quando eu praticava Kung Fu em turma, né, quando eu estava lá com a minha turma do Kung Fu, eu ia bolando as estratégias de luta, ia simulando lutas na minha cabeça. Isso foi desenvolvendo mais e mais o meu combate. Então, assim, a gente fala de, aconteceu na cabeça, não aconteceu na vida real. Não, se você fez isso de modo como uma meditação, né, como um negócio guiado, ele é como se acontecesse. Por isso que eu falo desse negócio de caminhar demais, vai esgotar lá os ossos, vai esgotar o rim. E aí, no caso dessa pessoa que precisa subir esse ti, então, além de deixar o camarada um pouquinho raivoso, assim, então, um treinozinho... Eu vou te falar mais uma coisa. Pode ser, qual é o problema? As emoções, tudo que acontece no corpo pode vir de vários locais, diversos locais. Então, falar que essa falta de libido tem origem no rim, nem sempre é verdade. A falta da libido é condizente com a fisiologia do rim. Mas esse rim pode estar vindo por uma deficiência do pulmão. O pulmão, movimento metal, gera água, gera o rim. Se o pulmão não estiver gerando, se a pessoa estiver muito triste, ela não vai conseguir gerar o rim de acordo. Aí o rim vai ter um problema de manifestação. E olha que doido, se você coloca nesse caso a pessoa enraivecer, ela vai dar potencial para o fígado e o pulmão que já está fraco não vai conseguir combater e segurar, reter esse fígado. A pessoa vai ficar cada vez mais explosiva, esse fígado que é filho da água, filho do rim, vai sugar cada vez mais o rim, a pessoa vai ter menos e menos libido. Então é sempre muito importante poder diagnosticar da onde está vindo o problema. Então comentei
na última conversa nossa, que a água, a essência, tem que estar forte para poder segurar o fogo, segurar o emocional, né? O Shen. Mas, ao mesmo tempo, todos os outros têm que estar de acordo. Então, para saber de onde está vindo esse problema, tem que fazer um diagnóstico. E aí, seja pela orelha, pela língua, pelo pulso, pela anamnese, o ideal é você formar um arcabouço, né, a maior quantidade de diagnósticos possíveis, mas às vezes só de olhar a língua da pessoa você já consegue determinar, ó, isso tem um padrão emocional. Isso está vindo de uma emoção, ou essa emoção está vindo por conta da deficiência do rim, ou por acúmulo de calor no fígado, acúmulo de calor no coração, né? Fogo exuberante do coração. Ou até você vai falar, não, tudo isso está acontecendo porque o baço não está transformando. Então, sempre ter o diagnóstico para poder falar da onde está vindo o problema. Bom, bacana. E já temos meia hora da nossa live. Amanhã, provavelmente sábado, a gente faz a última dessa série. Pode ser. Emoções e saúde. Pode ser. O que você acha da gente trazer algumas observações de padrões? De doenças que acontecem, de como ver isso daí? E aí, alguém aí que tenha algo que queira apresentar, algum padrão, a gente pode analisar a língua da pessoa e... por visual... A gente não vai expor, né, a pessoa, obviamente, sim, mas assim, só pela língua a gente analisar, a gente vê emocional, funcionamento dos órgãos, como tá. Então, quem tiver a fim de fazer isso, a gente vai ver quantos dão para fazer, né, professor? Uhum. Tem no máximo uns 2. E aí vocês saem no tapa aí para ver que é mentira. Eu vou deixar, vocês podem mandar um box, mas eu vou deixar a caixinha também, para deixar casos aí. E aí a gente vai analisar a língua e dizer como é que está o funcionamento dos órgãos, como está a energia dessa pessoa, etc. O que você acha, professor? Eu digo para você que eu consigo fazer essa observação por 2 formas bastante rápidas. Ou pela orelha ou pela língua. São então, as 2 formas de diagnóstico. Vamos pegar um de cada um? Um de cada? Pode ser. Podemos. Então, eu vou ficar aguardando aí, tá? Quem assistiu agora ao vivo, perdão, e quem vai assistir depois, que vai ficar aí salvo no canal. Se tiver interesse ou saber de alguém que tem interesse, minha amiga está muito fofa, me dá aí a sua língua aí, porque os professores vão analisar e dar dicas, etc. Aproveita, gente. É uma oportunidade de ouro. Quem já passou por isso sabe que é impressionante. Mas só um comentário quanto ao que você disse das etapas, né, das 4 considerações da mente, e cada uma tem uma etapa, muito legal, e eu acabei relacionando com uma técnica da respiração, que é você inalar, travar. Você pausa por um tempo, exala, pausa por um tempo. Uhum. Essa repetição pausada, ela vai te trazendo uma calma, uma paz, assim, você consegue acalmar um tanto a mente. Muito legal essa consideração de etapas, né? Sempre ter uma etapa, pausa um tempo, porque você consegue relacionar, assimilar determinadas coisas do que só o mecânico, né? De, dentro, fora, dentro, fora. A respiração saudável correta é essa. É inspirar, reter por um segundo, expirar e reter por um segundo. E assim, repetidamente. Né? E a inspiração, ela tem que ser completa, assim, encher. E a expiração também completa. Né? Exalar. Pois é.
Uma coisa interessante, quando você faz isso em grupo, as pessoas se admiram, é que você fala para a pessoa, solta o ar até quando você não conseguir mais. Aí, a hora que você não conseguir mais, você faz. Você vai ver que tem mais um monte de ar para sair lá de dentro. Dá para fazer isso com treino, dá para fazer isso, né, Sim, naturalmente. É claro que não exatamente assim, mas suavemente, não, né? mas aí é uma força, né? É uma forma de forçar a exalação. É. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até provavelmente sábado. A gente vamos ver aí quantas pessoas vão ter interesse em deixar ali, entrar em contato para saber se quer fazer, né? Quer que a gente analise orelha e língua. Beleza? Então aguardo vocês. Maravilha. Obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço, querido. E aí, só aproveitando o gancho, quem quiser, daqui a uma hora e meia, eu tô lá no YouTube para dar mais uma aulinha para tentar tirar um pouco das confusões de quem entra na medicina chinesa e começa a se perguntar, não, peraí, o Qi era Yang lá no começo, aí agora ele é Yin e Yang. Ou o fígado detém o sangue, mas o sangue não é do coração. Então, tentar desenrolar um pouco esses nós, essas confusões. Gente, quem quiser aprofundar mais, o professor é um poço de sabedoria e muito generoso. O canal dele no YouTube tem muito, Vida. muito conteúdo. Tem que garimpar, porque tem muita aula lá, tá? Assim, Tem. profundidade, vários pontos. Quem é da área tem dicas de ouro. Beleza? Gratidão, querido. Namaskar, boa Sabadão, noite. então? A gente vai conversando. Tem que ver Maravilha. quantos. Aí a gente peneira qual os dois que serão sorteados, beleza? Contemplados. Vai por ordem de prioridade na saúde. Maravilha. Tá? Valeu, Perfeito. pessoal. Vamos ficar. Boa noite. Com Deus. Tchau, tchau.